Ainda nessa ideia de ideal, né, de uma sociedade ideal, sem Estado, ou com um Estado mínimo, como é que funcionaria a questão do judiciário? Assim, eu vou lá, mato o Ferri, e aí? Como é que fica, né? Quem é que vai me julgar? Quem é que vai me prender? Quem é que vai me punir Olha só, por cometer um crime desses? O Barroso. O Barroso. Ele é um exemplo do Estado mínimo. Né? Não, é o exemplo do Estado máximo. Mínima vergonha na cara. Os caras pegam um avião da FAB pra ir pro carnaval, né? Chegamos nesse nível aqui o negócio. Tá feia a coisa. Pois é, mas olha só, primeira coisa, o anarcocapitalismo eu não vejo como um estado ideal, tá? Ou seja, a gente não está pensando aqui num mundo idílico em que tudo vai funcionar e as pessoas vão todas cantar, né, em uníssono e dançar ciranda e coisa e tal, tudo em paz, em harmonia. Não é isso. A sociedade humana, inevitavelmente, ela depende dos seres humanos, e seres humanos são naturalmente violentos, impulsivos e problemáticos, então sempre vai ter conflito. Não vejo o anarcocapitalismo como uma sociedade ideal, não é isso. Tanto que eu falo que em algumas coisas certamente vai ser pior do que temos hoje, tá? Vão ser coisas mais difíceis do que nós temos hoje. A questão, de novo, que eu coloco é que a gente está caminhando nesse sentido, né? Pela questão da economia, exatamente. Bom, com relação à justiça, existem algumas visões possíveis para isso. Tipicamente, você vai ver a situação da justiça privada, que, na verdade, já é uma coisa que é muito prevalente hoje em dia, né? Você já tem, por um lado, a segurança privada. Então, aqui em São Paulo, eu não sei se tem tanto quanto no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, então muitos condomínios, muitos prédios e coisa e tal, você já tem uma segurança privada, você já tem empresas contratadas que atendem a vários prédios lá que fazem a segurança, botam um cara armado lá para proteger a pessoa e coisa e tal. Mas é verdade, hoje, quando acontece um crime, a investigação e coisa e tal ainda fica por cargo do Estado, né? A ideia é que não tem nada que impeça que você tenha investigação privada, você descubra a pessoa e você processe a pessoa em tribunais privados e coisa e tal. O Hans Hermann Hoppe é um grande teórico do anarcocapitalismo. Ele escreveu um livro chamado The Private Production of Defense, a produção privada de defesa. Ou seja, como é que você faria uma sociedade através de empresas de segurança privadas, né? E a proposta dele é justamente essa, que as empresas de segurança privadas evoluiriam para uma sociedade de leis privadas. Então você contrataria, seria uma coisa mais ou menos assim, imagina que no Brasil, ao invés de você votar, né, e quem ganhou a eleição é o chefe que comanda todo o Estado. Ao invés disso, você tivesse aqui várias empresas de segurança privada. Uma seria a empresa de segurança privada do Lula, a outra seria a empresa de segurança privada do Bolsonaro. E aí você, ao invés de votar, né, e uma só assumir todo mundo, você escolhe a que você quer. Né? A empresa de segurança privada do Bolsonaro vai te oferecer determinados serviços de segurança, vai fornecer outros serviços, talvez, SUS e não sei o que lá, educação gratuita, né? E lógico, você vai ter a contrapartida equivalente, você vai ter a mensalidade que você tem que pagar dessa empresa, né? O imposto que você paga para essa empresa é equivalente. Evidentemente que uma empresa de segurança privada que provenha, forneça um grande número de serviços vai ser mais cara, a outra vai ser mais barata, e aí cada um vai escolher o tipo de empresa que vai ser. E se acontecer alguma coisa, se alguém te matar, essa empresa é responsável por achar o culpado e punir ele de acordo com as regras lá da constituição daquela empresa. Então você pode ter empresas também mais garantistas, né? Você tem isso, né? O Lewandowski lá que acha que não, que se tiver qualquer dúvida o cara tem que ser solto e coisa e tal. E você pode ter empresas de segurança mais acusatórias, né? Mais tipo Derrite aí, que tem que caçar o cara mesmo, não sei o que lá. Coitado do Derrite. E aí você vai escolher o que você quer. Né? O Derrite é duro. O Derrite eu acho que eu acho que o povo brasileiro quer uma figura mais nesse sentido do que o Lewandowski e o Lula, né? Mas... Ô Peter, eu queria que tu falasse um pouco, tu citou o Milei aqui, eu vou aproveitar para... Qual a tua visão sobre a gestão Milei nesses 2 anos aí? E eu queria te fazer uma outra pergunta. Quem tu acha que poderia ser um Milei brasileiro? Então vamos lá. O Milei, eu acho que ele está sendo uma novidade excelente para a Argentina, e mais do que isso, a minha opinião pode valer pouco, mas a opinião dos argentinos é essa, porque tem eleições esse ano na Argentina, né, para o Congresso, e o partido dele, que era um partido minúsculo, um partido pequenininho ali, né, ele ganhou a eleição meio que no susto, vocês sabem, né? Ele Sim. Não era o candidato preferido, estava em terceiro nas pesquisas, acabou ficando em segundo no primeiro turno, acabou ganhando e coisa e tal, então é um partido muito pequenininho.
Mas o povo argentino realmente está gostando da administração dele, a ponto de que a previsão é que o partido dele tenha a maioria do Congresso agora nessas eleições esse ano, se tudo der certo, se as pesquisas se confirmarem. Então isso mostra que o povo argentino abraçou o Milei, está gostando do Milei. Tem protestos lá, o pessoal da CGT lá, que é a CUT deles lá, né, que é a central sindicalista deles lá, está fazendo protesto, mas isso é esperado, né? A esquerda certamente faria isso, principalmente porque uma das medidas que ele tomou foi justamente cortar muito funcionário público, ele cortou muita gente do governo argentino, então evidentemente isso gera uma reação, essas pessoas não ficam satisfeitas definitivamente, mas via de regra a sociedade argentina tem gostado disso, ele está com popularidade boa, os indicadores econômicos são bons, assim, é lógico, a Argentina estava numa situação econômica muito pior do que o Brasil até, estava numa situação realmente calamitosa, inflação na faixa de 20% ao mês, coisas que a gente viu aqui no Brasil na década de 80, né? Já caiu, a inflação dele já está na faixa de 2% ao mês, 3% ao mês, ainda é muito maior do que a brasileira está na faixa de 0 alguma coisa aí por cento ao mês, mas já é uma melhora considerável, né? Mais do que isso, ele tem feito um trabalho de redução da regulamentação estatal, aquelas regulamentações esquerdistas absurdas de proibição de exportação, ou proibição de um monte de coisa que tem lá. O próprio cepo cambiário, né, que era o câmbio oficial, que você só podia comprar um determinado conjunto de dólares ali. Então, assim, ele tem feito reformas que eu considero muito positivas na Argentina, e o povo argentino tem gostado também. É um desafio grande, tá? Porque a Argentina está numa situação muito ruim ainda, né? Então, assim, a gente não sabe como é que isso vai terminar, mas eu acredito que ele está indo muito bem por lá. A outra pergunta, se tinha feito... Quem seria o Milei brasileiro? Quem seria o Milei brasileiro? Cara, é difícil isso. É difícil de ver alguém. O Cogos poderia ser, mas o Cogos ele tem uma vibe muito, muito conservadora, na minha opinião, né? O Cogos é conservador. Porque ele é altamente religioso, ele acha que ele é libertário, mas ele fala que a religião católica é pré-requisito para o libertarianismo. Eu discordo dele nisso. Eu acho que desde que você não pregue agressão a outra pessoa, você pode ser de qualquer religião. Tem muçulmanos libertários, tem grupos muçulmanos libertários, tem libertários de todos os tipos. O Peter Quem construiria estradas no anarcocapitalismo? Pergunta do Arthur aqui, que está ao vivo com a gente. Quem construiria as estradas no anarcocapitalismo? Ué, pô, mas quem constrói a estrada hoje já é empresa privada, meu amigo. Você vai lá, contrata a empresa, ela vai lá e faz a estrada. Não tem isso, né? Na verdade, eu fiz isso é até uma piada entre os libertários, porque, né, evidentemente, muita gente pergunta isso, né? Porque vê o governo como o cara que vê. Mas você parar para pensar, quem faz estrada já é a sociedade independente do governo. E se você parar para pensar, olha só, você tem 3 fases para construir uma estrada. A primeira fase é você definir o traçado, né? Alguém tem que ir lá e fazer o traçado da estrada. E a maior parte das vezes essa estrada surge de demandas da população mesmo. O pessoal começa a usar um trecho ali, uma estrada de chão, e aquela estrada acaba sendo usada. Ou seja, a população já sabe por onde vai passar uma estrada. É muito rara a situação em que o governo realmente risca um traçado no meio do nada para fazer uma estrada. E nem sempre é a melhor solução mesmo. A melhor solução geralmente é você usar mesmo um caminho que já tem lá para fazer esse tipo de coisa. Se você olhar as ruas aqui de São Paulo, ou as ruas do Rio de Janeiro, a rua de qualquer cidade do Brasil, a maior parte delas surgiu espontaneamente. O pessoal foi lá e traçou aquilo ali, começou a usar, enfim. Então, o traçado dá para fazer com empresa privada sem problema nenhum. Você contratar a empresa para fazer a coisa, né? Você contrata as empresas. Um ponto importante. E se tiver quem é que é o proprietário daquela área ali que vai ter estrada, né? Porque o governo faz isso, o governo desapropria, né, terrenos para passar estradas eventualmente, né? No libertarianismo isso simplesmente não existiria. Ou você compra do cara, ou o cara aceita que a estrada passe ali, ou então não vai ter estrada ali. Não tem esse negócio. É uma violência, desapropriação, e qualquer pessoa que já tenha passado por esse processo sabe que é uma violência absolutamente injustificada de desapropriação. Não existe desapropriação numa sociedade libertária. E, finalmente, para você construir a estrada em si, contrata a empresa, bota lá. E como é que paga a estrada? Pode ser o pessoal da região se cotizando para fazer a estrada. A Strip de Las Vegas, vocês sabem, é uma entidade privada, né? Tanto que não faz parte do município de Las Vegas, a Strip. Ela é controlada, ela foi construída, ela é asfaltada, ela é mantida pela Associação de Cassinos de Las Vegas. Ninguém paga por aquilo ali. Os cassinos se juntam
e arrumam as coisas ali. Eles têm pouco dinheiro, né? Não, eles têm muito dinheiro, é verdade, mas em outras situações você também tem esse interesse, né? Você tem muitas lojas, para o lojista é interesse que, Claro. que a estrada esteja boa e coisa e tal. Então você acaba tendo essa coisa. E eventualmente, em condomínios também você tem a mesma coisa. O condomínio, que é onde mora um monte de gente ali, o condomínio se organiza e banca a manutenção das estradas e das ruas dentro do condomínio, porque é interesse dos moradores ali.